E aí, pessoal, como vão? Sejam bem-vindos a um bate-papo com o Dr. Luiz Veleca. O papel do médico é explicar a doença. Então, esse espaço é reservado para que vocês possam entender. E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a lesão do menisco no joelho degenerado, com uma degeneração que não é suficiente para fazer prótese, mas também não está sendo suficiente o que está sendo oferecido, e com isso, depois que todas as medidas conservadoras foram atingidas, se faz a medialização do menisco. A gente puxa o menisco remanescente para dentro da articulação. Temos várias imagens para mostrar. Nesse primeiro programa eu trago Ronei Sampaio com um contra-convite. Semana passada fizeram um podcast comigo, e aí, excelente figura. Tá aí o Ronei conosco hoje. Para mim, Veleca, é um prazer imenso, de verdade mesmo, de coração, estar aqui junto contigo. Tu sabe que eu sou um admirador da tua área de atuação, né, como médico, artroscopista. O nomezinho é difícil, é diferente, né? Coisa diferente. Mas é legal. E aproveitar e dizer para você seguir, realmente, assim, seguir esse novo programa, esse programa que está iniciando hoje aqui com o Dr. Luiz Veleca, que vai vir muitas curiosidades. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, e eu te confesso que emociona bastante, porque é uma área extremamente que causa muita curiosidade, muitas incertezas, né? A tua área, ela lida com sofrimento, lida com alegrias, lida com dores. Imagina o teu paciente sair de lá feliz da vida, colocando o pé no chão. É demais, né? É demais, isso é demais, né? Né? Eu vejo. Tem preço que paga isso. Porque assim, gente, eu sou um também dos câmeras que estou lá dentro do hospital, gravando as cirurgias que o Dr. Luiz Veleca faz. Esse aí merece booster, hein, Marcão? Quase desmaio. Mostrar o Ronei quase batendo com a cara no chão. Esse não é o Marcão lá me segurar, né? Porque é realmente assim, eu tenho uma sensibilidade em relação a isso. Mas me esforço pela profissão, né, para a gente poder trazer um resultado muito legal. Então, assim, sigam esse podcast, esse programa, esse talk show que o Dr. Luiz Veleca está se propondo a fazer, porque muitas curiosidades vão ser sanadas nesse momento. Sabe, Ronei, que eu acho que uma das coisas mais interessantes da nossa relação, é que a intersecção entre as faixas etárias, né? Você é um cara que está em outra etapa da vida e consegue trazer para nós a sua percepção. E eu acho isso uma arma muito legal. Conseguir trazer a sua percepção para o próximo, né? A gente busca muito isso na consulta médica. Eu preciso entender qual é a percepção da pessoa que está sofrendo com algo para que eu ajude a sanar aquela deficiência, né? E nessa perspectiva, o que você conhece sobre menisco? O que você acha que é o menisco? Isso é uma pergunta para mim? Sim. Menisco, para mim, é muito parecido com ministro. Ué, ministro. Ó, agora nós vamos olhar uma imagem aqui dos meniscos saudáveis. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim, por exemplo, né, que estou aqui com 64 anos, tá? Eu já devia ter esse tipo de preocupação com o menisco? Olha, eu acho que não é que nem carro acontece, que a gente tem que fazer revisão profilática, certo? Nós temos que ter cuidados, a saúde ela tem que ser cuidada. Você não precisa procurar uma lesão de menisco se não tiver alguns sinais de alerta, né? O primeiro sinal de alerta é a dor. Tá com dor no joelho, você tem que, né, saber que precisa buscar ajuda. Por quê? Porque a dor é o nosso corpo nos informando que existe alguma coisa fora do padrão de funcionamento conhecido. Ele fala, isso aí não é assim que funciona. É que tem pequenos sintomas, assim, por exemplo, eu, no caso, né, quando fico ajoelhado, eu não suporto muito tempo ficar ali ajoelhado. Entendeu? Isso é um sintoma? Isso é um sinal? Pode ser, sim. Pode ser um sintoma. Que eu deveria suportar mais tempo e realmente não consigo. O que você pode saber assim... Mas não tenho dor quando estou caminhando. Com certeza. Se você está fletindo, fazendo essa hiperflexão do joelho, está com dor, tem que investigar. Normalmente, não são lesões meniscais exclusivamente. Tem também a lesão do menisco, mas pode ser, por exemplo, a síndrome que você se ajoelha e fica com dor no tendão patelar, né, que chamam em inglês, o nome é kneeling syndromes, né, é coisa de quem fica muito tempo ajoelhado. O jogador de vôlei também pode desenvolver quando vai receber, quando faz a recepção, que ajoelha, né, para pegar. Então não é só o menisco, não são só doenças meniscais, mas sim, o menisco também nos avisa através da hiperflexão. As cirurgias, elas resolvem ou tem que substituir por algum outro componente externo?
Então, quando a gente... no Esse corpo humano. assunto específico que fala de um joelho que tem algum grau de degeneração, mas ainda não está maduro para fazer a prótese. Ou seja, porque a degeneração não é tão grande que você vai substituir uma articulação nativa por uma articulação... não é robótica, né? Perdão. Por uma articulação metálica, com metal, cimento ósseo e polietileno, mas também as medidas que existem não são suficientes. Então, eu faço a proposta para os pacientes da gente fazer a medialização do menisco, uma coisa super nova, recente. O Nós que vamos fazer dar... a medialização do Muito menisco? legal. Ó, eu vou mostrar agora na imagem um menisco normal, tá? Esse é o menisco lateral do joelho direito. É o menisco lateral do joelho esquerdo. Tá entrando aí. Direito ou esquerdo? Esse é esquerdo. Tá? Olha como eu tô tocando embaixo dele com o probe. Ó, esse menisco ele tá todo preso. Embaixo dele não tem nenhuma lesão, nenhuma ruptura. Para que serve esse tal desse menisco, né? Agora a gente vai começar... Olha esse outro menisco, que é o que a gente vai tratar com uma reinserção de raiz. Olha como ele tá lesionado. Olha a diferença entre um e outro. Tá, se eu fosse médico aqui, eu conseguiria ver isso que tu está dizendo. Exato. Tu entende? Eu não sou da área da medicina, entendeu? Eu só sou o cara que grava aquilo lá. Uhum. Entendeu? Aí vejo aquele monte de cabelinho ali. Entendeu? É estranho, né? É estranho. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós né? estamos entrando dentro de uma articulação através de dois instrumentos, que são a câmera, a ótica, que consegue filmar, e o outro deles pode ser ou um palpador, como aquele ferrinho ganchado, que chama probe, pode ser um shaver, podem ser agulhas, podem ser diversas ferramentas para consertar esse menisco, certo? Então, é isso que a gente está vendo agora. Agora, como que você sabe que esse menisco está lesionado ou não, né? Vamos voltar aqui, tô voltando, olha que legal. Onde é que eu vejo essa... Esse menisco que eu tô mostrando para vocês agora, deixa eu pegar uma imagem bem, a hora que eu também, eu costumo fazer artroscopia sem garrote, então às vezes fica meio garrote é aquilo para tirar o sangue. Para tirar o sangue, né? Então, você tá vendo que a superfície desse menisco, agora eu vou tirar, olha como é uma superfície boa, não apresenta nenhuma lesão lá embaixo, não tem nenhum corte. Esses fimbriamentos que tem na beira dele são normais. Agora que vai passar pro outro lado, olha como tem muito mais fimbriamento, olha a cartilagem onde tá com o meu mouse, olha como a cartilagem tá machucada e olha aqui. Aquilo ali é um problema. Isso aqui tinha que estar lá dentro do corpo. Eu vou colocar lá no fundo e mostrar como é que fica quando tá pronto. Ó. Minha aqui. Nossa. Bem aqui no finalzinho a gente tem como ele fica pronto. Olha aqui, ó. Quando a gente pega... peraí, voltou lá do começo. Isso tudo sai fora? O quê? Essa... Não, a gente tá reparando. Ó como eu tô puxando lá pra dentro esse tecido. Ó, eu faço um furo no osso e eu puxo esse tecido que tá machucado pra dentro do osso, pra ele cicatrizar lá dentro. Ó, já tem um ponto aqui nessa região e eu tô baixando o outro ponto. Ó, olha aquele tecido machucado, como ele tá dentro do osso. E aí isso aí recupera, não só melhora a dor, como também recupera a estabilidade do joelho. Normalmente esses joelhos que já têm algum certo nível de degeneração, eles ficam falsos. E não são só por conta da degeneração, são porque as estruturas ligamentares, meniscais estão lesionadas, né? Então eu tento reconstruir. O que causa? Quais são as causas? De artrose? A primeira dela, que é a mais fácil de entender... Um erro nosso de comportamento. É o trauma, né? O trauma. A primeira coisa é o trauma. O cara vai lá, faz um trauma nesse joelho, se machuca. Trauma é se machucar. Né? Isso aí, né? Traumatiza. Na linguagem popular. Exato. E aí, isso é um fator predisponente de artrose. Tem os desvios de eixo, certo? Então, por exemplo, aquele cara, o Garrincha, vamos lembrar da Garrincha. Põe uma foto do Garrincha aí pra gente, galera. O Garrincha, ele tem as pernas arqueadas, que a gente chama o genovaro. E isso causa também artrose, não só o varo como o valgo. Vamos mostrar uma imagem do valgo também, que é uns joelhos parece que eles batem um no outro. Então isso é o desvio de eixo, certo? Os desvios de eixo também causam artrose. O trauma, o desvio de eixo, as rupturas meniscais provenientes do trauma. E a gente também tem bastante... O desgaste com a idade é uma das... Não são todas as pessoas que têm idade que têm artrose. Quanto mais para frente... mais artrose tem. E aí, quando a gente começa a falar disso,
abre o leque para pensar, pô, esses caras tiveram um trauma da infância, tiveram um trauma durante a vida, normalmente as pessoas não lembram o trauma, porque às vezes são traumas fugazes, mas também abre a porta para a gente começar a estudar artrose com fundo genético, né? Então, pô, hoje não tem nada assim amplamente difundido na literatura médica que a genética causa artrose, mas a gente sabe que tem algumas coisas, como o desvio de eixo é algo genético, a gente vê na artrose de quadril, tem várias... O desvio de eixo é genético. É genético, isso. A gente vê na artrose de quadril, por exemplo, tem várias famílias que têm o mesmo perfil de quadril e várias gerações que degeneraram. E nessa perspectiva a gente tem medidas para atenuar o processo de degeneração e, eventualmente, até salvar esse quadril numa degeneração precoce, né? Uma pergunta. Vamos lá, iniciou um pontinho. Esse pontinho ele vai crescer, estou me referindo a um pontinho como um exemplo, entendeu? Tá, tem o problema ali da artrose. Ela é pequena, ela vai crescer não tratando? Como é que funciona isso? Como é que é assim? Algumas coisas, sim. Sim, por Ou exemplo, seja, então, vai ficar cada vez pior. Vamos pegar o menisco, né? Essa lesão de raiz do menisco. Hoje, uma coisa super recente, Robert Laprade, que descobriu, eu vou deixar o link do artigo de descoberta da lesão da raiz, e ele que sugeriu o reparo dessa lesão, e já conseguiu comprovar que a lesão de raiz, sim, é um fator que causa artrose. Né? Agora, consertar essa lesão de raiz vai fazer com que você não tenha artrose? A gente não conseguiu provar, mas o que a gente consegue provar até agora é que quem tem a lesão de raiz, se fez a cirurgia para recolocar a raiz no lugar, fica com menos instabilidade e menos dor, certo? Agora, em longo prazo, mais de 10 anos de segmento, não conseguimos ainda ver se tem já esse segmento. Não tem ainda. Fazendo uma né? pergunta... Mas dos que operaram, sim, ficam melhores. Fazendo uma pergunta de quem está sentado lá em casa assistindo isso. E ela ouviu tu falar em raiz, tem que corrigir a raiz, tem que... Onde é essa raiz? Então, qual é essa história da raiz? Está aparecendo na tela um joelho, certo? E nesse joelho, o que a gente tem? A gente tem essa situação que é o menisco medial, tá ok? Ó, olhando de cima, olha como ele tem uma forma de ser. E a raiz é esta inserção, quando o menisco está grudado, está aderido, está preso ao osso. Eventualmente tem lesão aqui. E quando você perde essa aderência no osso, tem a raiz anterior, que é essa, e tem a raiz mais posterior. Fácil já está bem mais fácil de me localizar aqui. Quando agora. você perde essa aderência, é essa imagem que a gente tem, ó. Olha aqui que eu vou mostrar. Ó, aqui já está suturado, mas se a gente vier aqui lá no começo, ó, esse é um vídeo aula, demonstração. Olha como ele fica. Olha como ele não está preso aqui. Agora eu vou mostrar, olha a raiz lateral desse mesmo menisco. Olha como ele está preso, olha como ele está grudado. Vamos tirar água. Só um minutinho para tirar água. Ó, olha como ele está grudado aqui no fundo, certo? Eu acho que um pouquinho mais na frente eu tenho... A primeira coisa que eu olho é isso. Olha que bonita essa imagem. Vou tentar dar um pause nela, mostrando como ele está aderido na região. Isso é bom. É ótimo. Olha aqui, ó. Ó como ele está aderido ali, ó. Tá grudado. É o que a gente busca, que eles tenham que eles estejam grudados na sua posição de origem. A gente às vezes coloca ele no lugar e depois faz exame de imagem e vê que ele não está mais naquela posição. Mas o doente, via de regra, está melhor, certo? Uma cirurgia dessa, Veleca, quanto tempo a recuperação? Como é que... É chata, tá? Fica 6 semanas sem pôr o pé no chão. Pode andar, pode fazer as coisas, mas não pode pôr o pé no chão, porque a gente precisa esperar que isso é muito legal, é muito importante, porque, inclusive, é um dos critérios para a gente saber se pode operar esse paciente ou não. Né? Porque, às vezes, se você vai colocar o pé no chão, a gente perde a cirurgia, uma cirurgia demorada, faz túnel ósseo, você tem que cortar, descolar o menisco da região para puxar ele para dentro. Né? Tem pacientes que não têm perfil, por exemplo, se uma pessoa não consegue andar sem a carga, né? Te entendo. Não consegue fazer essa cirurgia. Não dá, às vezes não dá, porque ele tem que conseguir andar sem carga. Então, demanda. Isso é um dos fatores que limita
fazer isso, né? Não são todos os profissionais que estão dispostos a lidar com as complicações da sutura de menisco, que tem várias, por exemplo, fazer a cirurgia e depois ter que refazer para tirar. Isso tem que ser muito bem trabalhado na consulta pré-operatória, né? Dentro daquela perspectiva que o paciente... Fazer uma anamnese. Não, conversar com o paciente, né? Ele vai deixar você fazer o seu trabalho no corpo dele. E você tem que explicar para ele que... a gente é um time, nós temos que trabalhar juntos. E se as orientações médicas elas têm que ser seguidas, por mais difícil que elas sejam, que senão vai comprometer o resultado final. Tanto da equipe como da própria recuperação. Principalmente ele, né? Vai comprometer o objetivo dele. Surgem duas perguntas desse assunto. Uma delas é, qual a duração dessa cirurgia? Quanto tempo demora uma cirurgia? O tempo é 1h30. Se for só o menisco, é 1 hora, às vezes um pouco menos. Agora, normalmente, essas lesões estão associadas. Tem lesão dos 2 meniscos, um cruzado anterior. Fazer outras 1h30, 2 horas. Pode demorar mais. Se forem, sei lá, 2 lesões, os dois. Já peguei 2 meniscos lesionados, cruzado anterior, tanto que eu nem uso garrote, né? Porque vai ter que costurar um menisco, vai ter que costurar outro menisco. Às vezes tem que fazer pequenos acessos, né? Não dá para fazer tudo artroscópico, você tem que abrir um pedacinho, porque tem uma região que não dá para ficar passando agulha de dentro para fora, porque tem nervo, artéria. Então, pode ir um pouquinho mais. Mas normalmente 1h30, 2. A outra pergunta é, no caso desse paciente que acaba não recomendando a cirurgia por problemas de carga, o que esse cara faz? Vamos treinar ele para... Eu não acredito que ninguém pode ficar, só se a pessoa não quiser fazer. Eu não acho que é só a pessoa não querer fazer, mas todo mundo que quer fazer consegue. Então, outra coisa que está muito associada... Ou seja, não tem plano 2. Para mim, não. Eu não encaro dessa maneira. Muda de médico. Ou faz, ou muda de né? médico. Tô com dificuldade, vamos junto. Agora, uma curiosidade do tempo passado. Como é que era sem a câmerazinha lá dentro? Faz tempo, né? Eu não sei. Como é que faziam? Eu não vivi. Não fazia. Passava a vida inteira com... Então, essa sua pergunta ela é bem interessante, porque a gente remonta, quando a gente está oferecendo algo, a gente pega o que tinha no passado. Hoje, é bem interessante entender que a quantidade de conhecimento dobra a cada 15 minutos. É verdade. Mas a taxa da mudança da quantidade de conhecimento ela é muito grande em relação ao que se for pegar há muito tempo atrás. Então, a gente não conseguia saber o que é o resultado. Mas o que nós vemos hoje é que a longevidade está cada vez mais ampla e que essas medidas que nós estamos utilizando estão fazendo com que essa longevidade chegue com um pouco menos de dor, com um pouco mais de estabilidade, menos custo de saúde para a gente, né? Mas eu fico pensando assim, naquela época que não tinha isso, então era sangue para tudo que é lado. Não fazia, não tem, Ronei, como fazer isso se você não sabe o que é. Descobri isso há 10 anos, cara. Não fazia. Achava que era normal. Quantas e quantas artroscopias de joelho eu já entrei em que a gente via isso e não sabia o que era. Tirava fora. Ainda se faz isso. Por exemplo, o paciente que não tem condições de receber o tratamento, certo? E tem vários profissionais que optam. A gente sabe que o menisco lateral... Coloca a imagem... Vamos colocar aqui a imagem do menisco lateral. Peraí que eu tô entrando aqui. Ó, o menisco lateral, tá? Que é esse aqui. Por exemplo, jogador de futebol de alto nível, sem menisco lateral, os clubes abrem o olho, porque ele é muito importante para a estabilidade e para a artrose. Os meus professores advogam até hoje, são caras que eu respeito mais do que tudo nesse mundo, que o menisco medial, ele não é tão sofrido de fazer uma meniscectomia parcial. Para um pouquinho aí. Um pouquinho aí. Vai mais devagar no que tu falou aí. Como é que é o negócio? O menisco lateral a gente costura a qualquer custo. Tá. Só se não der. Agora, o medial, não são todos os profissionais que acreditam que a sua manutenção traz realmente benefício em longuíssimo prazo. Então, é aceitável hoje, à luz do conhecimento, tirar a parte. Por exemplo, você me perguntou o que fazia. Se faz ainda. Né? Antes da artroscopia não fazia nada. Sim, esperava, né? Depois da artroscopia, se a pessoa não colabora, não pode colaborar, né? Tem dor, todas as medidas foram feitas
e elas não tiveram sucesso, fisioterapia, redução de peso, infiltração com ácido hialurônico, reforço muscular, isso tudo foi feito. E não é um desvio de eixo, né, que a gente falou no começo. Às vezes o desvio de eixo, se você tem pouca artrose, você corrige o desvio de eixo e o paciente consegue rodar bem mais um tempo. Não é nada disso. Pode-se só retirar esse menisco que causa dor e o resultado em curto prazo, ele é satisfatório, né? Eu opto por não, porque em longo prazo a gente está estudando ainda que esse menisco atua reduzindo a artrose em longo prazo. A gente sabe que tem doença correlacionada à exérese, a retirada do menisco, né? A gente tem artrose por retirada do menisco, a gente tem transplante de menisco que foi retirado ou que foi perdido num trauma para pessoas mais jovens. Agora, o número a gente pode torturar, né? Falar, se eu não tirar o menisco, não vou degenerar. Existem pessoas que não degeneram mesmo. Existem pessoas que degeneram. Já tem alguns trabalhos que falam a favor que a menissectomia vai trazer a degeneração. Agora, quem é você desse mundo? Quem é você desse mundo? A gente não tem como saber. Eu, por filosofia minha e acreditar nesse trabalho, opto por reconstruir. Não a qualquer custo, né? Se não tiver tecido, se bem que agora a gente já está com um enxerto de semitendíneo de grácil para o menisco, é uma coisa que com certeza eu vou usar quando for necessário. Pois eu ia te perguntar agora o que o futuro está reservando aí. O futuro, assim, quando a gente vai falar em futuro, primeiro a gente tem que falar técnicas de... Lógico, as técnicas estão avançando pra caramba, mas a primeira coisa, a primeira coisa, vão perguntar a célula-tronco, e a célula-tronco, né? Célula-tronco. Já tem vários estudos com a célula-tronco. Eu, particularmente, acredito que tem muito espaço para biologia molecular, que se chama medicina regenerativa. Ela já é uma realidade. Hoje, no nosso país, a gente consegue fazer, mas consegue fazer com um trabalho que está apresentado na Comissão de Ética e Pesquisa, e aí o Conselho aprova. Sem isso, não é que nem fora. Fora do país, por exemplo, fazer uma injeção no joelho de célula-tronco, seja a célula da crista ilíaca, ou mesmo plasma rico em plaqueta. Tem várias... Um dia a gente pode até só falar sobre isso, né? Célula gordurosa. O pessoal já usa isso, já tem bastante estudo e sabe-se que tem resultado melhor. Melhora, dá resultado em dor, em longo prazo. Eu acredito que a célula-tronco associada às medidas físicas como a reinserção de raiz ou correção de eixo é o futuro. Eu tenho certeza, eu não acredito, né? A gente ainda não conseguiu fazer cartilagem, mas eu acredito que logo já vamos ter cartilagem para implantar. Agora, né, é um passo de desenvolvimento. Sei que o teu espaço aqui, né, tá ficando já quase chegando no final, mas eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Existe uma técnica do Dr. Luiz Veleca. Fala um pouquinho dessa técnica. A sutura do tendão de Aquiles. Eu sei que não profundamente, mas... É a tenoplastia do Aquiles, né? Aliás, é o que nos fez, né, estar ao teu lado, né? Como pior, né? Entendeu? Conseguimos entender, conseguimos ver o Dr. Luiz Veleca como médico, como profissional, como ser humano, né? O que nos faz estar aqui do teu lado agora, batalhando em cima dessa nova etapa da tua vida. Nós temos imagem, né? Essa aí nós temos imagem, né? Vamos sair daqui, peraí. Deixa eu me achar nesse negócio aqui que agora... Ixi, Maria, pauleou meu PC. Vamos colocar. Então, o que acontece? Foi uma adaptação de técnicas que são feitas já para suturas minimamente invasivas do tendão de Aquiles. Qual que foi o meu pensamento? Primeiro, o tendão de Aquiles a ruptura do tendão de Aquiles, ela tá numa etapa, e eu me sinto feliz por fazer parte disso, em que ela está sofrendo uma mudança muito grande, certo? Então, antigamente, era-se aberto o tendão para fazer sutura boca a boca, e hoje já estamos cientes que as técnicas minimamente invasivas que manipulam o mínimo possível essa região, elas são melhores. Eficientes. Né? Além de ser mais eficientes, elas são melhores. Primeiro, porque não tem as complicações de pele, certo? Que são muito, muito frequentes nessa região do corpo. E segundo, que elas têm um resultado melhor em longo prazo. A agredir menos as partes moles
no tornozelo e retropé, o resultado é melhor. Óbvio que dentro da boa técnica, que é uma curva longa, né? Por exemplo, as fraturoscopias, eu faço vídeo de retropé, né? Endoscopia, tenoscopia e mesmo artroscopia para o tornozelo. Dentro da boa técnica, se a gente consegue utilizar isso, o resultado é ótimo. Agora, voltando à tenoplastia do Aquiles, o que eu fiz? Eu não ficava satisfeito com as técnicas percutâneas, puramente percutâneas, porque eu não conseguia olhar o que estava acontecendo, eu não conseguia ver o que a gente tocava. Então, o que eu comecei? Eu comecei a fazer, já fiz transferência do flexor longo do hálux endoscópica, que também é uma arma para que possa tratar a ruptura ou a insuficiência do tendão de Aquiles. E eu comecei a adaptar a investigação do tendão de Aquiles para poder tratar ela. Então, eu chego no tendão de Aquiles, olho ele por vídeo, que é isso aqui, ó, que eu vou colocar um pouquinho mais para frente, ó. Eu não sei se essas imagens são meio fortes, então vamos deixar só o vídeo aqui, foi ó. eu que gravei. Então, essa aí que o Ronei caiu, né, Ronei? Vamos olhar, ó, vamos olhar o tendão direto ali, que é mais fácil. Ó, isso aqui que eu queria mostrar. Olha que legal, olha o nervo sural encarcerado, que a gente não consegue ver. Mas a técnica, ela é minimamente invasiva, mas a gente olha, né, o tendão. Aqui a gente consegue olhar bem o tendão. Ó, peraí que tem imagem de olhando o tendão. Deixa eu achar. Isso aí merece aqui, um programa inteiro, né? Com certeza. Olha que legal, ó. Ó, olhando o tendão ali. Isso é demais, né? O vídeo é demais. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta, porque eu sou o perguntador aqui agora. Lógico, vamos fazer a pergunta de fechamento, né? Vamos fechar, tá bom. Já deu por hoje, né, Ronei? Eu te senão a gente fala muito, né? Deixar, vamos falando. Ad infinito. Nos teus pares, tu tem visto a aplicação dessa técnica em outros lugares fora Brasil, fora Rio Grande do Sul? Não, aqui... Como é que tu está expandindo? No âmbito regional, eu vejo regional e local, Brasil, eu vejo pouco. Não significa que não há. Eu vejo pouco, tá? Existem grupos fora do país, principalmente na China, bastante gente fazendo a tenoplastia endoscópica com resultados legais. Eu tenho 45 casos, estou preparando... Usando essa técnica. Usando essa técnica, eu estou preparando o trabalho, é um trabalho longo, grande. Então, primeiro a gente, agora já para esse mês, vai ter a descrição da técnica que eu vou enviar para algumas revistas virtuais, para que essa técnica seja descrita e ela possa ser replicada. E depois que o trabalho for aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa, que ele já está sendo já foi submetido, a gente está esperando as reuniões, a gente tem que fazer adaptações, tem que ter uma série de etapas legislativas e éticas. Essa é a ideia. A ideia é que possa ser replicado em outros centros, porque eu realmente acredito nisso, né? E não só isso, a lesão de raiz, como a gente está conseguindo replicar o que o Robert Laprade fez, eu também, né, contribuir para que o mundo seja melhor, né? Que as pessoas sintam menos dor e que o tendão de Aquiles não seja, para aqueles que complicam, um problema grave. Bom, Veleca, eu gostaria de te agradecer a oportunidade que tu me deu de estar aqui fazendo um monte de perguntas, né? Sou curioso pra caramba. Tu sabe que quando tu chega aqui, eu já saio fazendo 50 perguntas pra ti. Muito legal, então eu né? agradeço de verdade. Volto a reiterar a minha posição de que o teu meio, ele é fantástico, ele causa tudo isso na gente, curiosidades, alegrias, medos, enfim, né? Todas essas nuances de sentimentos que um ser humano pode ter, né? Então, fico muito feliz de estar aqui ao teu lado, também como diretor de cena do Câmera 4 e estar junto contigo desenvolvendo todo esse projeto, onde tu vai com certeza alcançar o mundo com a tua técnica. E mais uma vez é dizer, cara, obrigado por estar aí junto com a gente. Levar um pouquinho do carinho, do cuidado para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo merece ser tratado com carinho. E tu passou bastante isso aí pra gente, sabe? Então a gente carinho, cuidado, muito, disciplina, dedicação. Certo, Veleca? Beleza, Ronei. Obrigado pelas suas palavras. Pessoal, vamos encerrar por aqui. O próximo passo vai ser trazer a tenoplastia do Aquiles, que o Ronei já deu o gancho pra gente, então, né? Já estava ali no nosso roteiro, então... Quem é que vai estar contigo aqui, Veleca? Não pensei, hein? Quem sabe vocês dão uma sugestão? Vamos colocar no ar. Quem que vocês gostariam de chamar? Alguém que já passou pela experiência? Um colega do pé e tornozelo? Quem sabe a dica. Paciente. Exato. Alguém que já passou pela experiência. Quem sabe a gente consegue trazer, né? Vamos lá. Vamos lá. E se vocês quiserem, chamem e peçam
que podemos E trazer. as tuas redes sociais, como é que é isso? O Instagram, tem o Ortopedia Veleca, @Ortopedia Veleca, é a principal forma de acessar. Vocês podem mandar mensagem, tem o telefone da nossa clínica e vamos embora. Tragam perguntas, vamos ser para vocês. Eu vou aproveitar e fazer um pitch pro Câmera 4 aqui, eu também. Moleque. Moleque. Ah. Demorou. Demorou. Né? Para você também, as nossas redes sociais, @Câmera 4, escrito, né? Câmera 4, certo? O que você imaginar em termos de vídeo, em termos de comunicação, nós temos a condição de fazer. Se você quiser trazer o teu podcast para cá, os médicos que quiserem fazer um trabalho parecido com o que está sendo feito com o Dr. Luiz Veleca, entendeu? Então a gente está aí para realizar em termos de vídeo tudo aquilo que tu está pensando. Ok? Pra mim, Valeu. é isso aí. Valeu, irmão. Valeu.